Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarne Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Muito bom estar com vocês hoje aqui, presentes, nessa boa disposição para ouvir mais uma aula do Bhagavad Gita, que vamos estar fazendo aqui com muito carinho. Hoje vamos ler o verso 2 do capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial. Esse verso é onde Krishna diz para Arjuna: Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyakshavargamam Dharmyam, Shushukam Kartum Avyayam. Esse verso, a tradução dele é: este conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos, é o conhecimento mais puro, e por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é executado alegremente. Esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele pode ser assim, considerado o conhecimento mais importante que existe, porque ele tem uma exclusividade de ter sido falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. E esse capítulo que estamos aqui falando, esse verso, se chama o conhecimento mais confidencial, né? Porque Krishna, depois de falar de uma forma mais detalhada sobre o conhecimento, até o capítulo 6, ele inicia os mistérios da Bhakti Yoga, do capítulo 7 ao capítulo 12. E depois, de uma forma mais assim, profunda, né? E no capítulo 12 ao capítulo 18, ele volta a detalhar de novo esse conhecimento, dando a conclusão final também nos últimos capítulos. Então, esses 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, do 7º ao 12, são considerados o recheio, o creme, onde o Senhor Krishna realmente nos dá a profundidade máxima desse conhecimento baseado na Bhakti Yoga. E esse capítulo 9 ele é chamado o conhecimento mais confidencial, no qual esse verso 2 que estamos lendo está enaltecendo esse conhecimento, essa sabedoria do Bhagavad Gita. Então, Krishna está falando que esse conhecimento é assim, o máximo que podemos adquirir em educação. Quando o Senhor Krishna, através de sua expansão Vishnu, cria o Bhagavad Gita, ou cria o universo, ele passa todo o conhecimento ao Senhor Brahma. E através desse conhecimento, o Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado por Vishnu para criar o mundo material, ele constrói, né, o universo baseado no conhecimento que Krishna fornece a ele. Por isso que o universo se chama um cosmos. Cosmos significa que é uma criação ordenada através da sabedoria de Deus. De modo que quando não há esse conhecimento divino, igual, por exemplo, podemos notar aqui na nossa sociedade atual, tudo se estabelece como um caos,
Sem o conhecimento divino, não há ordem, não há um cosmos. Tudo se torna caótico, tudo se torna confuso. A humanidade perde o significado de sua existência a partir do momento que não sabe qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está sendo expressa diretamente aqui no Bhagavad Gita pelas palavras do próprio Deus, quando vem a esse mundo material para nos fornecer essas informações de quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo, o que é a morte, o que é a natureza material, a natureza espiritual. Então, Prabhupada está falando que esse capítulo do Bhagavad Gita é chamado o Rei da Educação, porque ele é a essência de todas as doutrinas e filosofias que já foram explicadas. A educação. Tinha que haver aqui no nosso mundo um Ministério da Educação Espiritual, onde todas as pessoas fossem obrigadas, entre aspas, né? É como se fosse uma obrigação você saber, né, o que está fazendo nesse mundo, o que é Deus, as instruções de Deus. Não assim, levar assim, o conceito de religião para uma escola, considerando assim que se você colocar uma matéria de religião específica, alijando, né, rejeitando outras religiões, não fica interessante, porque nem todo mundo é só cristão, ou é só, né, islâmico, ou budista, há várias religiões. Porém, a matéria teria que ser conhecimento espiritual. E o Bhagavad Gita, ele é o rei desse conhecimento, de todos os conhecimentos. Quando Krishna explica que o Bhagavad Gita é o rei, significa que ele, todos os outros, né, conhecimentos são súditos do Bhagavad Gita, porque esse conhecimento é falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. Então é a essência, temos que entender isso, que todos os outros conhecimentos derivam essencialmente do Bhagavad Gita, de uma forma indireta ou direta. Prabhupada explica que há várias filosofias na Índia que engloba pontos de vistas, né, diferentes, porém essencialmente com essa característica de explicar a divindade de uma forma pessoal, vamos dizer assim, que estão os sábios Gautama, Kanada, Kapila, Janavalkya, Sandilya e Vaishvanara. Essas são as 6 escolas principais da Índia que delineiam pontos de vista sobre Deus. E também a Vyasadeva, que é o autor do Vedanta Sutra. Vedanta Sutra, que logo mais foi resumido no Srimad Bhagavatam. Então, não há escassez de conhecimento nesse campo de filosofia ou conhecimento transcendental. Não há escassez. As pessoas estão em ignorância exatamente porque mentalmente elas não estão interessadas em conhecimento espiritual. Nosso mundo se tornou tão escuro, tão voltado para as necessidades materiais, que esqueceram, né, ou se desinteressaram desse conhecimento essencial falado por Deus. Mesmo que eu chegue para uma pessoa e fale, olha, o Bhagavad Gita está aqui, ele foi falado diretamente por Deus e contém todas as respostas para a vida, né, para os mistérios da vida, e mesmo assim muitas pessoas, né, a maioria, não vai estar interessada. E também podemos ver que muitos assim devotos também não leem o Bhagavad Gita com essa profundidade, para se tornarem mestres nessa arte de ensinar as palavras de Krishna. Krishna explica no Bhagavad Gita que o devoto que lhe é mais querido é aquele que passa essa mensagem do Bhagavad Gita. Porque se formos pensar o porquê estamos aqui nesse mundo material, qual a razão de estarmos aqui se a nossa vida não tem um significado real? E esse significado real nos é dado por Deus. A partir do momento que você não tem interesse
né, real também, em buscar esse conhecimento, em assimilar esse conhecimento, em viver essa sabedoria divina, então você está vivendo como, né, um cadáver. O Bhagavatam fala, né? As pessoas estão vivas, porém vivendo como mortos. Pode-se dizer que a vida só tem significado quando obtemos o conhecimento divino. A vida só é vida quando ela é vitalizada pelo conhecimento divino. Então, nossas ações aqui nesse mundo ou em qualquer lugar, né, vão ser, né, representativas para entendermos e realizarmos o propósito supremo, né, ou o plano de Deus para cada um de nós. Há muitas filosofias, muito conhecimento, porque há muitos filósofos sempre buscando, questionando, né, interpretando, produzindo material de conhecimento sobre a divindade, através de suas realizações pessoais. Muitos devotos santos, muitos sábios. Então, é natural para a forma humana de vida buscar a sabedoria. Quando nós atingimos a forma humana de existência, que foi criada por Krishna, exatamente para nos dar essa oportunidade para despertarmos espiritualmente e voltarmos para o reino de Deus. Quando Krishna criou essa forma humana, então pode-se dizer que nós nos tornamos conscientes e abençoados do significado da meta suprema da existência. Então, apesar de haver várias filosofias que no fim acabam criando conflitos, né, de sabedoria e nos confundindo, né, porque nunca realizamos assim, de fato as palavras. A coisa mais importante é que há uma filosofia falada diretamente pela suprema personalidade de Deus, que é o Bhagavad Gita. E por isso ele é chamado o rei da educação. Educação. Né? Nas escolas, supõe-se que as crianças devam aprender sobre as matérias da vida materialista. Porém, as matérias da vida espiritual são as mais importantes e não são dadas. Porém, a família, supõe-se que a família é que dá a educação, a escola, a escolaridade. E como não há essa matéria espiritual nas escolas, por algum motivo religioso que possa trazer algum conflito, essa matéria espiritual, esse conhecimento deveria ser dado pelos pais aos filhos, sendo que os pais também deveriam ser devotos de Deus. Essa é uma necessidade social, onde todas as famílias teriam realmente que se engajar, né, nessa atividade de fazer reuniões com os seus filhos, para dar a eles a noção do significado da existência. Então esse conhecimento é chamado o rei, Raja Vidya, né? Conhecimento. Então não há escassez de conhecimento nesse campo da filosofia, ou conhecimento transcendental. Esse conhecimento que vai além do simples saber materialista. Somos, né, espírito, somos partes integrantes de Deus, Krishna. E o próprio Krishna, que é o todo, que é o absoluto, vem bondosamente falar para as suas partes integrantes sobre a relação específica que elas têm com Ele. Assim, o Senhor Krishna está falando que esse 9º capítulo é a essência de toda a instrução que pode ser derivada do estudo dos Vedas e dos diferentes tipos de filosofia. Por isso que eu estava falando que quando a pessoa sabe disso, que o Gita é a essência, ela teria que realmente desejar do fundo do coração
estudar com muita avidez esse livro, ou ouvir esse conhecimento de pessoas que têm a realização espiritual, que já estão vivendo, né, conforme as palavras, a vontade de Deus. Aqui no Bhagavad Gita, que Krishna fala que devemos nos aproximar de uma pessoa que já tem esse conhecimento realizado em si e que vive essencialmente tudo aquilo que Krishna nos ensinou. Uma pessoa realizada pode aprofundar a essência do que Krishna falou. Então, quando lemos o significado dos versos do Bhagavad Gita como devotos iguais a Srila Prabhupada, podemos obter uma expansão de entendimento daquilo que Krishna falou. Essa é a misericórdia especial dos devotos puros que estão instruindo a todas as almas nesse mundo material. Então, se nós formos escolher entre todas as filosofias, vamos escolher o Bhagavad Gita, porque Krishna, o próprio Deus, está falando que ele é o suprassumo de tudo que uma pessoa pode saber, essencialmente falando, né? Então, o Bhagavad Gita, nesse verso, também é dito que ele é Raja Guhyam, que ele é o mais confidencial, porque esse conhecimento confidencial ou transcendental envolve a compreensão da diferença entre a alma e o corpo. E o rei de todo o conhecimento confidencial culmina no serviço devocional. Entende? Nós não podemos viver espiritualmente nesse mundo se nós não sabemos a diferença entre o espiritual e o material. Essa é a essência básica. E aqui no Gita, Krishna, logo no capítulo 2, ele explica a Arjuna, antes de dar todo o conhecimento, essa diferença, o que é espírito, o que é matéria, né? Sankhya Yoga, ela também, né, avalia a metafísica do universo, aquilo que está além do simples físico. E ao entendermos que somos diferentes do corpo material, em seu prosseguimento, o Bhagavad Gita diz que, sabendo disso, que somos espíritos, tudo deve culminar em atividades, aqui, né, atividades eternas que se chamam serviço devocional. Então, de um modo geral, não se ensina esse conhecimento confidencial, porque há apenas educação do conhecimento convencional. Entende? A sociedade estuda aquilo que é conveniente para a estrutura de um sistema materialista, hoje em dia, sob o controle de seres que não estão interessados em voltar para Deus, mas apenas em obter assim, lucros, né, benefícios, interesses próprios que deixam a sociedade humana em plena miséria. Dessa forma. Então, quanto à instrução comum, Prabhupada está dizendo, as pessoas envolvem-se em tantos departamentos, que é política, sociologia, física, química, matemática, astronomia, engenharia. Assim, existem muitos departamentos de conhecimento espalhados pelo mundo e muitas universidades colossais, mas, infelizmente, não há nenhuma universidade ou instituição educacional onde se ensine a ciência da alma espiritual. Isso é muito importante entender porque a espiritualidade está apagada da sociedade humana. Porque a liderança educativa do planeta é apenas convencional aos interesses materialistas. Então essa é uma boa luta, tentar introduzir numa linguagem essencial, né, sem
ter as características simplesmente assim, religiosas, simplesmente educar as crianças e também, lógico, aos adultos sobre a essência divina, sobre a essência da sabedoria divina. Então, devemos saber que a alma, aquilo que somos, é a parte mais importante do corpo. Sem a presença da alma, o corpo não tem assim, valor. Não adianta você tentar viver nesse mundo sem estar situado no espírito. Se não estamos vivendo espiritualmente, mesmo que tenhamos todo o conhecimento material, que sejamos bem-sucedidos naquilo que se chama vida material, se não temos a sabedoria divina, se não vivemos na consciência espiritual, então a nossa vida é inútil, é sem significado. As pessoas se tornam insatisfeitas, porque esse aspecto ananda que nós temos, esse aspecto de felicidade espiritual, não se manifesta. E só podemos ser realmente felizes na plataforma divina. Entende? Então, sem a presença da alma, o corpo não tem valor nenhum. Krishna criou essa forma humana exatamente para que nós pudéssemos buscar a vida espiritual. Nos deu uma inteligência para questionarmos: quem sou eu? O que estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? Qual o significado da vida? Enfim, seria assim muito simples entender todas essas questões se lêssemos o Bhagavad Gita, nesse espírito de devoção, de gratidão por Deus ter vindo pessoalmente a esse planeta, ou se manifestado, O ilimitado se manifestou no limitado, o infinito se manifestou no finito, pelo seu poder maravilhoso da ilusão, Ele criou a possibilidade da realidade absoluta se manifestar no reino da ilusão e nos trazer todo esse conhecimento maravilhoso que estamos, infelizmente, deixando para o segundo plano e também sendo um objeto de desinteresse social, porque as pessoas que lideram a humanidade não querem que os espíritos se libertem de um sistema demoníaco, que não está interessado em proporcionar às almas este avanço de consciência na forma humana. Então as pessoas vivem sem valor algum e dão grande ênfase às necessidades físicas da vida, não se importando com a alma vital. Por isso tudo se torna caótico. Qualquer sociedade, em qualquer parte do universo, onde Deus, Krishna, não seja o centro, é naturalmente uma sociedade desordenada. Uma sociedade que simplesmente é organizada em alto nível pela quantidade de riquezas, de dinheiro, de tudo aquilo que é valorizado materialmente pela humanidade. É uma sociedade assim, morta. Apesar de todos os confortos materiais, por tudo estar funcionando perfeitamente, se não há Deus como um centro, é uma sociedade assim, a sociedade mais morta é esse tipo de sociedade que tem muita riqueza. Então, aqui no mundo material, como a centralidade de sucesso se baseia em riquezas materiais, podemos ver que os lugares ditos mais evoluídos e avançados são aqueles que têm riquezas. Mas são sociedades perdidas e tristes, porque quando as almas juntas convivem, porém não têm a essência espiritual, elas não são felizes. Enquanto uma sociedade dita, entre aspas, pobre, porém com riqueza material, espiritual, essas pessoas são felizes, porque é uma sociedade que vive no relacionamento, no compartilhamento do espírito. Temos que observar essas coisas. Prabhupada diz que o Bhagavad Gita
especialmente do 2º capítulo em diante, realça a importância da alma. Logo no começo, o Senhor diz que este corpo é perecível e que a alma não é perecível. Esta é uma parte confidencial do conhecimento. Saber apenas que a alma espiritual é diferente deste corpo e que tem natureza imutável, indestrutível e eterna. Porém, saber apenas disso não dá a informação positiva da alma. Então, às vezes, as pessoas têm a impressão de que a alma é diferente do corpo e que quando o corpo acaba ou quando a pessoa se libera do corpo, a alma vai permanecer num tipo de vazio, tornando-se impessoal. Prabhupada, ele veio com essa característica especial para combater, ou para desmistificar essa filosofia da impessoalidade, onde achamos que após a morte simplesmente vamos nos fundir no divino, vamos nos tornar o divino. Entende? Então essa Prabhupada diz que não é a realidade dos fatos, porque ele explica como que pode a alma, que é tão ativa dentro deste corpo, ficar inativa depois de liberar-se do corpo. A alma sempre é ativa. Se a alma é eterna, então ela é eternamente ativa. E suas atividades no reino espiritual, no reino de Deus, são a parte mais confidencial do conhecimento espiritual. Portanto, indica-se aqui que estas atividades da alma espiritual são o rei de todo o conhecimento. A parte mais confidencial de todo o conhecimento. Saber que não somos o corpo material, que se divide em sua parte grosseira, física e sutil, as emoções, os pensamentos. Saber só isso, que somos a alma que transcende esse mecanismo de busca aqui no mundo material, não é suficiente. Temos que saber quais são as atividades da alma. Então o Bhagavad Gita vem para nos confidenciar aquilo que realmente somos no sentido ativo da existência. Tão logo saibamos que somos o Espírito, devemos saber como agir espiritualmente. E a essência desse conhecimento é o Bhagavad Gita. Por isso que primeiro devemos saber sobre isso. E depois estudamos o Srimad Bhagavatam, onde Krishna, onde Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Krishna, nos ensina como Krishna, em suas diversas manifestações, se relaciona com os seus devotos. E no Srimad Bhagavatam, o canto 10, que é considerado o suprassumo do Bhagavatam, porque ele trata diretamente da vida, dos passatempos do Senhor Krishna, que é a causa de todas as outras encarnações. Krishna não é uma encarnação de Deus, não é um avatara. Ele é diretamente a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Krishna é a forma completa de toda a existência, de toda a consciência, de toda a bem-aventurança. Por isso, quando lemos o capítulo, o canto 10 do Bhagavatam, estamos em contato com o conhecimento assim, mais profundo, transcendental que existe. Porém, antes devemos estudar o Bhagavad Gita para entendermos a nossa posição espiritual aqui nesse mundo e entendermos a posição de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Assim, esse conhecimento é a forma mais pura de todas as atividades, como explica a literatura védica. Prabhupada diz que no Padma Purana analisam-se as atividades pecaminosas do homem e mostra-se que elas são o resultado de pecados consecutivos. Aqueles que se ocupam
em atividades fruitivas, com desejo de obter resultados pessoais, interesseiros, estão enredados em diferentes fases e formas de reações pecaminosas. Prabhupada dá o exemplo que quando se planta a semente de uma determinada árvore, a árvore não parece crescer imediatamente, leva algum tempo. Primeiro nasce um broto que depois assume a forma de árvore, em seguida ela floresce e dá frutos. E quando está completa, quem a semeou desfruta de suas flores e frutos. De modo semelhante, um homem executa um ato pecaminoso e, como uma semente, leva tempo para este ato frutificar. Assim, há diferentes etapas. Talvez o indivíduo tenha parado de cometer a ação pecaminosa, mas os resultados ou o fruto desta ação pecaminosa ainda não foram experimentados. Há pecados que ainda estão na forma de semente e há outros que já amadureceram e estão dando fruto, que é experimentado como miséria e dor. Aqui, Srila Prabhupada fala que todas as atividades feitas em ignorância resultam em misérias. Muitas experiências que ainda vamos ter nesse mundo serão o resultado do que plantamos no passado. Por isso, ficamos presos nesse ciclo de nascimentos e mortes, sujeitos a várias reações que nos prendem devido ao nosso desconhecimento da sabedoria divina. Então, esse conhecimento nos libertará daquilo que se chama pecado, daquilo que cria as circunstâncias onde não conseguimos nos libertar dessa natureza material, que é estranha ao espírito. Prabhupada diz que foi explicado no 28º verso do 7º capítulo, que quem eliminou por completo as reações de todas as atividades pecaminosas e ocupa-se plenamente em atividades piedosas, liberando-se da dualidade desse mundo material, passa a prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Em outras palavras, aqueles que estão realmente ocupados no serviço devocional ao Senhor Supremo já se liberaram de todas as reações. Então, para aqueles que se ocupam nesse serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, todas as reações pecaminosas, frutificadas, armazenadas ou em forma de semente, desaparecem aos poucos. Isso quer dizer que a potência purificadora do serviço devocional, ou seja, quando agimos espiritualmente, através da sabedoria divina e do amor espiritual, essa potência purificadora é muito forte e chama-se Pavitram Uttamam, conforme esse verso cita, né? É a mais pura. A atividade mais pura é o serviço devocional. Então, vamos agir sabiamente nesse mundo material para nos libertarmos das atividades pecaminosas que, porventura, tenhamos praticado no passado ou que estamos praticando no momento atual. Então, Uttama significa transcendental. Esse conhecimento não é material, é totalmente transcendental. Não conseguimos perceber logo de início que o Bhagavad Gita é o próprio Krishna manifestado na forma filosófica. Mas quando, na medida em que nos situamos no espírito, vamos ter olhos transcendentais para entender toda essa programação, esse plano de Deus, para que possamos ser libertados desta natureza material através das ações
coerentes com a vontade de Deus, Krishna. Então, o Dhamma, transcendental. Tamas significa esse mundo material ou escuridão. E o Dhamma significa aquilo que é transcendental às atividades materiais. Se simplesmente fazemos atividades materiais, somos considerados como pessoas já mortas. Porque não há sentido. Nossas atividades têm que ser espirituais, que constituem a verdadeira vida. As atividades devocionais nunca devem ser consideradas materiais, embora às vezes tenha-se a impressão de que os devotos estão ocupados como homens comuns, de modo que tudo é uma questão de mudança de consciência. Entende? Nós podemos fazer as mesmas atividades aparentemente materiais, porém, devido à consciência espiritual, nós divinizamos a energia pela qual estamos cumprindo as nossas ações. Aquele que consegue ver e que está familiarizado com o serviço devocional saberá que tais atividades não são materiais, mas sim espirituais e devocionais, ou seja, não estão contaminadas pelos modos da natureza material, já que esse mundo todo ele é constituído pelos gunas, pelos modos da natureza material. Temos que aprender a agir sem a influência dos modos materiais. Isso é o que Krishna nos pede aqui no Bhagavad Gita. Prabhupada fala que a execução desse serviço devocional, atividades para satisfazer a Krishna, através da consciência espiritual, é tão perfeita que se pode perceber diretamente os resultados. Pratyaksharamam dharmyam. Você vai conseguir sentir a realização direta do seu espírito nessas atividades. Essa é a maravilha do serviço devocional, onde você vai realizando o seu próprio eu através dessas atividades. Então pode-se perceber o resultado proveniente da execução do serviço devocional. E dá-se essa experiência prática de que, ao cantarmos os santos nomes de Krishna, com Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, quando não cometemos ofensas ao cantar, vamos sentir um prazer transcendental. E em breve, purificamos-nos de toda contaminação material. Isto é um fato comprovado. Cantar o nome de Deus é uma das atividades espirituais mais importantes. Ouvir, cantar, lembrar, 9 atividades. Mas nessa era de Kali Yuga, o próprio Krishna, que veio como Chaitanya Mahaprabhu, nos ensinou que essa atividade de cantar o nome de Deus é prioritária, porque ela vai limpar a nossa mente, vai tirar todas as impurezas do coração. E se cantamos sem ofensas, se cantamos sinceramente, de uma forma pura, com o desejo sincero e real de nos conectarmos com Krishna, então sentiremos diretamente a nossa alma na plataforma espiritual. Ao obtermos esse conhecimento do Bhagavad Gita, também sentiremos, realizaremos aquilo que de fato somos. Essa é a potência do conhecimento do Bhagavad Gita. Quando lemos o Bhagavad Gita, é a mesma coisa que cantarmos o santo nome de Krishna, porque esses processos nos purificam e eles têm o poder místico ou a potência de Deus para nos dar a autorrealização, experimentarmos a nós mesmos como espíritos. Pratyaksharamam dharmyam. Então, é um fato comprovado que as pessoas se iluminam ao cantar o nome de Deus com devoção e sem ofensas.
Assim também acontece quando a pessoa estuda o Bhagavad Gita com esse sentimento de interesse puro e sincero, não assim ler o Bhagavad Gita apenas como um livro de conhecimento, mas entender que ao obtermos esta sabedoria do Bhagavad Gita, estamos nos associando diretamente com Krishna, porque sendo Deus absoluto, as palavras que ele fala são também em si absolutas, ou seja, são o próprio Krishna manifestado nas palavras que recebemos ao ler ou ouvir de um devoto realizado. Essa é a graça e a bênção que temos de fazer ao fazer esse sacrifício, sacro ofício de estudar as instruções de Krishna e aplicá-las na nossa vida. Então, Prabhupada diz que se alguém se ocupa não só em ouvir o santo nome, mas também em tentar difundir a mensagem das atividades devocionais, ou se alguém se empenha em ajudar as atividades missionárias da consciência de Krishna, pouco a pouco experimenta esse dito progresso espiritual. Esse ouvir é um dos sentidos mais espirituais que nós temos, é ouvir. Devemos estar sempre procurando as palestras dos devotos, as aulas, ouvir. Quanto mais ouvimos, mais a nossa consciência se molda no sentido daquilo que estamos absorvendo auricularmente, Então, Krishna explica que quanto mais ouvimos os tópicos sobre ele, mais vamos ficando conscientes daquilo que se chama realidade ou verdade. Então, também, de alguma forma, se pudermos expandir ou ajudar as pessoas que estão tentando levar a mensagem do Bhagavad Gita para o mundo, isso também ativa em nós a satisfação de Krishna e nos dá a realização do Espírito. Temos que ser ativos, proativos na vida missionária que Krishna nos trouxe. Da mesma forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele glorifica em seu primeiro verso o Sri Krishna Sankirtana. Todas as pessoas unidas em consciência para ouvir e aprender sobre Deus, sobre o Bhagavad Gita, Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, e principalmente nessa era de Kali Yuga, essa era de escuridão que estamos vivendo, devemos juntos cantar o santo nome de Krishna, Mahamantra. Isso é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ninguém escapa dessa limpeza que será feita quando as pessoas estão cantando juntas. Isso vai estimular a nossa essência espiritual a despertar desse sono da ilusão. Temos que criar as condições, tanto em casa como em qualquer lugar, para levar a esse fato das pessoas cantarem o nome de Deus e ouvirem a filosofia divina. Então, esse aperfeiçoamento na vida espiritual não depende de nenhum tipo de instrução ou qualificação anterior. Entende? Qualquer pessoa não precisa ser assim educada espiritualmente, porque a potência de ouvir sobre Krishna e cantar o seu nome, ela é transcendental, superior à conotação materialista dessa educação que possamos ter naquilo que é chamado a inteligência humana. Então, logo cantemos e falemos o Gita, a alma que vai sentir, a alma, aquilo que está além do conhecimento material. É algo que vem na intuição. Krishna fica muito satisfeito quando uma pessoa vai ouvir sobre ele, ou se ela canta o nome com os devotos. Krishna fica tão satisfeito que ele se manifesta no coração de qualquer entidade viva que dê um pouco do seu tempo para aprender ou para absorver esse conhecimento ou esse som. Então, Prabhupada fala que o próprio método dado aqui por Krishna é tão puro
que é possível purificar-se pelo simples fato de ocupar-se nele. O Vedanta Sutra também descreve isto com as seguintes palavras: Prakashascha karmani abhyasati, que o serviço devocional é tão poderoso que a iluminação ocorre pelo simples fato de ocupar-se em suas atividades. E quanto a isto, não há dúvidas. Isso está no Vedanta Sutra 3.2.26, mostrando essa característica da potência divina. Mesmo que você se ocupe inconscientemente ou sem aquele entusiasmo, você vai ser, de alguma forma, iluminado. Tão logo você haja no sentido de satisfazer a Krishna, a Deus, não importa como, Deus reciproca imediatamente. Essa é a potência do serviço devocional. Prabhupada, ele dá o exemplo prático de como isso aconteceu na vida anterior de Narada Muni, que é considerado um dos devotos mais puros de Krishna no universo. Que Narada era o filho de uma criada. Ele não tinha instrução, nem nascera em família elevada. Mas quando a sua mãe se ocupava em servir a grandes devotos, Narada também o servia. E às vezes, na ausência de sua mãe, ele servia a esses devotos sozinho. Então, no verso do Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada descreve a seu discípulo Vyasadeva a sua vida anterior. Ele diz que, quando jovem, se associou intimamente com devotos puros ao servi-los durante a sua permanência de 4 meses ali. Às vezes, aqueles sábios deixavam restos de comida e o menino que lavava seus pratos quis provar esses restos. Então, pediu permissão aos grandes devotos. E quando eles deram, Narada comeu aqueles restos e, como resultado, livrou-se de todas as reações pecaminosas. Por comer aqueles restos, a praçada, o alimento oferecido a Deus, ele chegou a ficar tão puro de coração quanto os sábios. Ouvindo e cantando, os grandes devotos saboreavam o gosto do incessante serviço devocional ao Senhor. E Narada, pouco a pouco, desenvolveu o mesmo gosto. Então, na continuação do Srimad Bhagavatam, Narada diz a Vyasadeva, a sua história, dizendo: associando-se com os sábios, ele, Narada, tomou gosto em ouvir e cantar as glórias do Senhor e desenvolveu um desejo intenso de prestar serviço devocional. Portanto, como se descreve no Vedanta Sutra, só por ocupar-se em atos do serviço devocional, tudo se revela automaticamente e pode-se compreender tudo. Isto se chama pratyaksha, percebido diretamente. Quer dizer que quando a pessoa se ocupa no serviço devocional, em atividades espirituais, ele se purifica, e essa purificação é a condição da mente onde Krishna, que está em nosso coração, pode se revelar. Por isso que devemos fazer atividades, práticas espirituais, para estarmos em sincronia com a energia do Supremo. É só dessa forma que a nossa intuição vai perceber a voz de Deus, além do simples conhecimento intelectual, ou além do entendimento mental. Então temos que desenvolver esse desejo intenso de prestar serviço devocional, sabendo que somente por essas atividades espirituais é que criamos as condições para que Krishna possa se revelar pessoalmente ao nosso coração. Isso fará com que nós tenhamos esse sentimento real de felicidade e bem-aventurança que estamos buscando durante tantas vidas encarnadas neste mundo material. Quando entendemos isso, nos libertamos
dos ditames, ou da luxúria, ou dos prazeres materiais, e nos fixamos em consciência de Krishna, através da assimilação desse conhecimento, né, que é o rei da educação, que é o conhecimento mais confidencial, o Bhagavad Gita, falado diretamente por Deus. Isso é simplesmente maravilhoso, você estar em posse desse conhecimento, dado agora livremente para a sociedade humana, sem tantas restrições como havia antigamente, quando havia uma espécie de ditadura religiosa. Então vamos nos aprofundar no estudo, vamos desenvolver o nosso interesse por Deus, para que Krishna possa notar a nossa sinceridade e assim se revelar ao nosso espírito, e para que nós tenhamos consciência do que realmente somos. Então essa palavra Dharmiam, do verso, né, significa o caminho da religião. Dharma, né? Dharma. Atividades que nos levam para Deus. Dharmiam, caminho religioso. De modo que Narada era, na verdade, o filho de uma criada. Ele era uma criança sem conhecimento, analfabeto. Assim, ele não teve a oportunidade de ir à escola devido às condições de sua mãe. Então ele apenas ajudava a sua mãe, que afortunadamente prestava serviço aos devotos. Então esse menino, né, Narada, também teve a oportunidade e, através da simples associação, conseguiu a meta mais elevada de toda a religião, que é o serviço devocional. Né? A meta mais elevada de qualquer religião, ou que seja chamada religião, é quando passamos a viver intimamente, prestando atividades para satisfazer a Deus pelo puro amor. Não atividades para receber de Deus alguma coisa, porém simplesmente porque Krishna é Deus, então somos partes integrantes de Krishna, e pelo simples poder de amá-lo, nós nos realizamos nessa vida material, saímos desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e voltamos para a nossa condição natural, acordada, de relacionamento com Krishna no mundo espiritual. Então, serviço devocional, agir para Deus, Krishna, em amor, é a meta mais elevada da religião. A forma humana só é considerada humana quando está agindo em dharma, no caminho das atividades espirituais, no qual o espírito, reconhecendo-se como parte de Krishna, pratica ações que visam satisfazer a Deus. Né? E nessa Kali Yuga, o cantar com devoção, Chaitanya Mahaprabhu considerou a prática mais fácil, mais saudável, né? Que tem menos obstáculos para que pudéssemos realizar Deus, já que o nome de Deus e Krishna não são diferentes. Então, Prabhupada fala que, de um modo geral, as pessoas religiosas não sabem que a perfeição máxima da religião é executar o serviço devocional. As pessoas, em geral, pensam que religião é ir para uma igreja, um mosteiro, fazer orações a Deus pedindo alguma coisa. Não é isso. Serviço devocional, ele implica em que você vive a sua vida 24 horas, lembrando de Krishna e tentando de alguma forma servi-lo. Então isso é a perfeição máxima, né? E não simplesmente ter um contato assim, simplesmente amistoso ou simpático com Krishna, mas serviço devocional implica amor, essa relação de amor já estabelecida no coração do espírito, que supõe-se, né, está realizado com a obtenção desse conhecimento mais confidencial. Então logo saibamos quem é Deus, quem nós somos, qual é a proposta desse mundo material, do mundo espiritual, nos estabelecemos em relacionamento real com Deus. Não perdemos mais tempo especulando, né, intelectualmente teorias, mas simplesmente nos colocamos naquela posição onde vamos deixar Krishna se revelar ao nosso coração.
Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, Sa Mahatma Surdurlabha. É muito rara uma alma nesse mundo que está realmente rendida espiritualmente a Krishna, com esse sentimento de entusiasmo, de voltar logo para o mundo espiritual. As pessoas aqui ainda se rendem pela metade. Elas estão muito condicionadas ainda pela natureza material. Então, as religiões e tudo mais, as filosofias, são parciais. Porém, quando você está dedicado ao serviço devocional, com toda a fé e rendição, com toda a consciência, então essa é a perfeição máxima da religião. Então, Prabhupada diz que em relação ao último verso do 8º capítulo, que é o anterior a esse que estamos lendo, é dito Veteshu, Jagneshu, Tapashu, Chaiva, que para se alcançar a autorrealização é necessário o conhecimento védico. Para sabermos de nós mesmos, para realizarmos a nós mesmos, em primeiro lugar devemos saber, através de Krishna, quem nós somos. Então, para qualquer pessoa, isso está disponível hoje em dia. Então, embora Narada Muni, voltando à história, nunca tivesse ido à escola do mestre espiritual e não tivesse recebido instruções sobre os princípios védicos, ele obteve os maiores resultados concedidos pelo estudo védico, simplesmente porque ele estava servindo aos devotos puros. Então ele ouvia as conversas, né? Ao servir os devotos de Krishna, você automaticamente se purifica e recebe toda essa potência de autorrealização. Então, pelo exemplo de Narada Muni, podemos comprovar que esse processo é tão poderoso, né, o processo de servir, que mesmo sem executar regularmente o método religioso, pode-se alcançar a perfeição máxima. Então, Prabhupada diz como que isto é possível, né? Então, a literatura védica também confirma Acharyavam Purusho Veda. Quem se associa com os grandes acharyas, mesmo que não seja instruído ou nunca tenha estudado os Vedas, pode se familiarizar com todo o conhecimento necessário para obter a compreensão espiritual. Esta é a bênção das pessoas, né, que se associam com almas autorrealizadas, com almas que já têm o conhecimento pleno do Bhagavad Gita. Porque os devotos de Krishna, os devotos avançados, eles já são personificações do conhecimento pleno do Bhagavad Gita. De modo que o santo nome, o conhecimento do Bhagavad Gita e a pessoa de um devoto avançado que já está em conhecimento espiritual, eles são Krishna, eles representam Krishna. Por isso que se diz que um devoto puro, autorrealizado, ele é o meio transparente de Deus. Deus se manifesta por aquela personalidade ali que tem uma forma humana, porém ele é a potência de Deus em manifestação. Assim como é o santo nome de Deus, assim como é o conhecimento de Deus. De modo que tudo aquilo que envolve a intimidade direta de Krishna vai nos purificar simplesmente por estarmos nos associando. Isso é muito importante sabermos e que isso possa nos estimular, né, para que obtenhamos a natureza de agir divinamente ou praticar o serviço devocional que vai nos liberar desse ciclo de escuridão, de nascimentos e mortes. Então não precisamos ser instruídos, ou mesmo que nunca tenhamos, né, estudado os Vedas, vamos ficar familiarizados só por servirmos, né, e ouvirmos uma alma de grande porte espiritual falar sobre Deus. Isso é místico, está além do intelecto. O nosso próprio espírito, através da intuição, vai absorver a potência espiritual. Nesse verso que lemos é dito que a palavra, né, Shushukam, que esse serviço devocional é muito agradável. Porque esse serviço devocional, ele consiste em Isravana Kirtana Vishnu, né? Ouvir, cantar, lembrar de Krishna, de Vishnu. Assim, podemos simplesmente ouvir, cantar as glórias do Senhor, ou presenciar os mestres, né, os acharyas autorizados,
fazerem conferências filosóficas sobre o conhecimento transcendental. Vamos estar assim ouvindo o máximo possível sobre Krishna, entendendo que essa audição tem uma natureza mística, transcendental. Com essa percepção, Krishna vai se revelar ao nosso coração. De modo que apenas sentando-se, diante de instruções ou de mestres ou de pessoas avançadas, nós podemos aprender e depois comemos os restos do alimento oferecido a Deus, prasada, que consiste em belos pratos saborosos. Então, em todas as etapas, esse serviço devocional é alegre. Devemos nos sentir muito bem ao estar em contato com a sabedoria de Deus, essa alegria de poder entender quem somos e o que estamos fazendo nesse mundo. E mesmo quem está vivendo em miséria, na penúria, com algum tipo de sofrimento, também pode executar esse serviço devocional e entender que tudo aquilo que está acontecendo em suas vidas nada mais são do que a colheita, o resultado de semeaduras indevidas do passado. De modo que quem pratica o serviço devocional, mesmo tendo uma vida assim pesada, vamos dizer, adquire o contentamento. Krishna dá a compreensão por qual ele está sofrendo, e Krishna também alivia o karma da pessoa de alguma forma. E você passa a ficar alegre com a obtenção desse serviço devocional. Então o Senhor diz que Patram Puspam Palam Toyam, que Ele está disposto a aceitar do devoto qualquer tipo de oferenda, não importa o que seja, até mesmo uma folha, uma flor, um pedaço de fruta ou um pouco d'água, que são todos disponíveis em qualquer parte do mundo, que podem ser oferecidos por qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, e serão aceitos por Krishna se oferecidos com amor. Então há muitos exemplos na história que, pelo simples fato de saborear as folhas de Tulasi oferecidas aos pés de lótus do Senhor, grandes sábios como Sanat Kumara tornaram-se devotos grandiosos. Portanto, o processo devocional é muito agradável e pode ser executado alegremente. É um processo muito fácil. Krishna se satisfaz com muito pouco, porque Krishna não está interessado no que você está oferecendo materialmente para Ele. Krishna só aceita esse amor com o qual nós oferecemos a Ele qualquer coisa que seja, até uma palavra carinhosa, uma oração, mas com esse sentimento verdadeiro. Não podemos enganar a Deus, em nenhum momento. E é muito simples. Vamos nos dar de verdade a esse processo devocional, a Krishna. Então, nesse verso, diz que esse serviço devocional, que é derivado do conhecimento real, confidencial, existe assim, eternamente. Alguns filósofos mayavadis, que dizem que esse mundo, que tudo aqui é uma ilusão, pode ser que às vezes eles adotem o serviço devocional, mas a ideia deles é que enquanto não forem liberados dessa ilusão, eles continuarão o seu serviço devocional, mas no fim eles pensam que quando se liberarem, eles se tornarão assim unos com Deus, vão se transformar em Deus. Então esse é um modo deturpado de prática do serviço devocional. Entende? Prabhupada ele veio para exatamente combater isso, explicando que não há essa fusão com Deus e depois a pessoa deixa de praticar o serviço devocional. Não é assim. Prabhupada está falando que esse serviço devocional é eterno. Aprendemos aqui nesse mundo material e depois ele continua no mundo espiritual, em amor puro. Aqui no mundo material, o nosso serviço devocional é meio assim, contaminado, mas faz parte de todo um processo para que nos purifiquemos, que desenvolvamos o nosso corpo espiritual e após a morte desse corpo físico, estando totalmente purificados e cientes da nossa relação com Krishna, então assim, voltamos para o mundo espiritual para dar continuidade às nossas atividades eternas. Então,
Esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita explica a natureza eterna de nossas atividades. E por isso ele é confidencial, e por isso o Srila Prabhupada usa esse conhecimento para retalhar, né, para desmistificar essa natureza impessoal que usa o serviço devocional apenas como um meio para se atingir uma meta onde o serviço devocional é destituído no fim. Então Krishna explica que não é assim. Isso aí é um conceito que devemos nos precaver, né, a impessoalidade. E sim entender que, em último aspecto, sempre vamos ter relações eternas com Krishna, seja aqui ou no mundo espiritual. Então, quando vamos para o planeta espiritual, no reino de Deus, o devoto também se ocupa em servir o Senhor Supremo. O devoto nunca tenta se tornar uno com o Senhor Supremo. Devoto significa que há Deus, o devoto, e o processo de relação entre Deus e o devoto, que se chama serviço devocional. Isso é eterno. E como mostrará o Bhagavad Gita, diz Prabhupada, o verdadeiro serviço devocional, ele começa após a liberação. Enquanto o impersonalista pensa que ele usa uma espécie de serviço devocional para se liberar e depois cessa o serviço devocional, porque ele se funde ou se torna uno com o Supremo, no Bhagavad Gita é explicado que é ao contrário, só depois que nos liberamos, através dessa purificação espiritual, é que o verdadeiro serviço devocional, feito em amor puro pela alma, começa. Prabhupada explica que após a liberação, quando nós nos situamos na posição Brahman, que é a posição espiritual, Brahma, Buddha, a pessoa passa a executar serviço devocional. Samā sarveshu bhutteshu madbhaktim labhate param. Entende? Por isso que Krishna, no começo do Bhagavad Gita, explica a natureza da diferença entre o espírito e a matéria. Quando nos situamos no espírito, no Brahman, nos liberamos da energia material. E quando nos liberamos, quando estamos conscientes de nós mesmos, então realmente é possível executar atividades que estejam, né, em consonância com a vontade de Deus em amor. E isso se chama serviço devocional. Serviço devocional, atividades feitas pelo Espírito em consciência de Krishna. Então, Prabhupada diz que ninguém pode compreender a suprema personalidade de Deus executando isoladamente Karma Yoga, que é a yoga das atividades, né? Jnana Yoga, a yoga do conhecimento, Astanga Yoga, a yoga da meditação, ou qualquer outra yoga, que através desses métodos iógicos, pode-se fazer um pequeno progresso rumo à Bhakti Yoga, que é a yoga do amor a Deus, da devoção a Deus. Mas sem chegar a essa etapa do serviço devocional, que é o conhecimento mais confidencial que Krishna está dando aqui nesse verso do capítulo 9, se não chegamos a essa etapa do serviço devocional, ninguém pode compreender o que a personalidade de Deus é. Nem pelas ações corretas, nem pelo conhecimento avançado, nem pela meditação, podemos compreender Deus como Ele é, porque no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, no capítulo 11, que só através do serviço devocional incondicional é que criamos essa possibilidade interna para que Ele, né, Krishna, possa se revelar para nós. Então essa é a bênção do Bhagavad Gita, que nos explica, principalmente nesses 6 capítulos aqui intermediários, sobre a ciência da Bhakti Yoga, né? Então o Srimad Bhagavatam também confirma que quando alguém se purifica executando o processo do serviço devocional, especialmente ouvindo as almas realizadas comentar o Srimad Bhagavatam ou o Bhagavad Gita, pode então compreender a ciência de Krishna, ou a ciência de Deus. Então, tudo é confirmado em várias escrituras sobre a importância do serviço devocional. Todo o Bhagavad Gita simplesmente declara no fim que devemos nos render a Krishna, a suprema personalidade de Deus, e prestar-lhe serviço amoroso. E depois no Bhagavatam nós vemos, né, estudamos como são as relações dos devotos com a suprema personalidade de Deus, e no Chaitanya Charitamrita aprendemos a natureza essencial, intrínseca, daquilo que se chama amor a Deus.
né? Então, evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha. Quando o coração se limpa de todos os absurdos, então pode-se compreender o que é Deus. Logo, o processo de serviço devocional da consciência de Krishna é o rei de toda a instrução, é o rei de todo o conhecimento confidencial, é a forma mais pura de religião, e não há dificuldade alguma de executá-lo alegremente. Por isso, diz o devoto puro, né, Srila Prabhupada, que todos devem adotá-lo, porque o devoto puro vem simplesmente para repetir o que Krishna está falando. E todo o Bhagavad Gita é exatamente a Krishna dando a instrução, a sabedoria, né, o conhecimento, para que nós possamos, o quanto mais rápido possível, nessa forma humana, sem perder tempo, nos render aos seus pés de lótus. Então, vamos aprimorar, aproveitar todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que está disponível atualmente, né, ouvindo as palestras, as aulas de devotos que já estão mais capacitados a falar sobre Deus. Vamos ler o Bhagavad Gita, né, e principalmente, né, cantar o santo nome de Krishna, para que o nosso amor por Deus se expanda. Ao cantar o santo nome de Krishna, naturalmente a misericórdia de Krishna se manifesta e nós obtemos nessa forma humana a graça, a bênção de ter a meta suprema cumprida. De modo que quando cumprimos a razão, o significado máximo, o propósito da nossa vida aqui, né, nessa forma humana, então vamos voltar para o reino de Deus e não vamos ter mais que precisar voltar a esse reino de matéria que de alguma forma sempre está cheio de misérias, sofrimentos e insatisfação para a alma. E sabendo disso, enquanto encarnados nesse planeta, vamos também nos tornar vozes ativas, né, de Krishna, falando sobre ele e de alguma forma auxiliando na divulgação desse conhecimento do Bhagavad Gita, que é a essência de toda a sabedoria. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, reflitam profundamente sobre essa necessidade de estar assim, estudando todos os dias assim, com esmero e alegria, entendendo que a coisa mais importante para a alma, para ela destruir os seus pecados, as suas impurezas, é se associando com esse conhecimento e com as almas que estão em posse da realização dessa sabedoria em seus corações. Então, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.